Quando tudo está fácil, é fácil ser um facilitador. Vamos lá? E aí, bora? Mas quando há insatisfação, falta de tempo, quebra de expectativa e temas delicados, as coisas podem ficar bem difíceis. Então pergunte-se, será que você realmente tem o que precisa? A resposta é sim. Nós passamos literalmente milhares de horas descobrindo e compilando os caminhos da facilitação. E nesse curso, nós vamos estruturar tudo isso de forma simples e objetiva. Existem milhares de formas de facilitar um grupo. Você vai encontrar o seu jeito de fazer isso com maestria. É importante lembrar que o facilitador é aquela pessoa que chega no grupo para conduzir os diálogos, mas o grupo que resolve o problema. A facilitação é mais ou menos como reger uma orquestra, mas ao invés de música, a gente conduz os grupos para que eles resolvam seus objetivos. E facilitar workshops é uma adrenalina, porque você pode estar super organizado, você nunca vai saber o que vai acontecer depois que o grupo começa. Mas é muito legal estar em contato com pessoas novas e diferentes temas todos os dias. E especialmente fazer com que as pessoas percebam que aquele grupo é capaz de trabalhar junto e resolver problemas. No fim do dia, facilitar grupos é uma atividade muito gratificante. E se você está interessado em aprimorar suas habilidades como facilitador, lembre-se, essa é uma jornada que está repleta de oportunidades de desenvolvimento e de conhecimento. E a melhor parte é que você nunca para de aprender e se desenvolver. Bora lá para esse curso! Salve, salve pessoal! Uma boa noite a todo mundo, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa... Eu acho que eu já estou perdendo a conta aqui, galera, é a quarta live que a gente já está fazendo. Bom, eu já vou chamar alguém aqui para me ajudar a relembrar e logo mais a gente vai vencer a tecnologia e conseguir projetar a nossa apresentação de hoje. Mas enquanto isso, né, eu quero convidar para o palco uma pessoa que é um dos nossos idealizadores aqui dessa iniciativa, do Faciliter, e para a gente começar o nosso bate-papo a partir daí. Então, antes da gente começar, vamos fazer diferente hoje. Sobe já para cá, Ricardo, e vamos dar o start nesse papo. Bem-vindo! Beleza, muito bom. Tava tentando contar aqui qual que era a ordem da live já para deixar essa pergunta respondida. Então a gente teve a live sobre situações difíceis em facilitação, a gente teve a live sobre teoria U, a gente teve a live sobre estruturas facilitadoras, né? Não, era isso? Estruturas libertadoras. Libertadoras com o Flávio, exatamente. Uhum. E então estamos na quarta live. Você acertou, meu querido. Uma honra estar aí contigo também, do Plano Nessa. Olha só, que demais, cara. Então, pessoal, apresentando brevemente, né, para você que está chegando hoje de paraquedas aqui, né, do que a gente está falando, o que é o Faciliter. Muito bem, então, esse é um núcleo para facilitadores, né, para pessoas que estão trilhando a sua carreira, né, ou têm experiências de facilitação, mas sentem falta dessa comunidade, né, de juntar pessoas, de discutir, de aprender. É uma trilha que muitas vezes ela acaba sendo solitária, né? Então a gente quer quebrar essas barreiras aí, trazer as pessoas para perto e muito mais do que isso, né? A gente quer aprender com todo mundo, aprender com experiências e a cada vez mais a gente vem trazendo novos convidados e convidadas para falar de temas super importantes, né? Como o Ricardo lembrou, né? Já estamos aí nessa quarta edição e hoje nós temos um cara muito legal, muito especial, que tem um baita repertório. E ele vai entrar num tema, talvez um dos mais práticos até agora. O que você acha, Ricardo? Cara, eu acho que é dos mais práticos e talvez o que eu mais tenho ouvido a galera perguntar e falar assim, cara, mas como é que faz isso? E é onde eu percebo, né, Lê, inclusive da nossa experiência, em que a gente sempre fica na dúvida se a gente tá montando o workshop do jeito certo, assim, né? Então, será que eu coloco 30 minutos para uma atividade? Será que vai ser 1 hora? Será que a galera vai conseguir fazer? O que vai antes, depois, né? Então, é um tema interessantíssimo, assim, de conversar. Muito bem. Então, vamos ouvir, né, o nosso especialista da noite, né?
que é o Eduardo Granato, né? Então, aqui, sobre o Faciliter, como eu já disse, né, para todo mundo, esse núcleo de facilitação. Nós também temos uma escola, né, que está se formando, né, para estudar e se aprofundar nesse tema também. E aqui sobre o Eduardo, cara, o Eduardo, ele já é uma pessoa que já tem muito background, já tem muito repertório em facilitação, já tem, olha só, mais de 10 mil horas de treinamento em Company, então ele está bem acostumado a lidar com diversos tipos de times, com diversos contextos. Eu tenho certeza que dessas 10 mil horas, pelo menos umas 20 mil ele gastou montando agenda, né? E montando roteiros e tudo mais, né? Sim. Porque o trabalho é muito mais. Então, exatamente. Se você tá 10 mil horas no palco, com certeza o dobro disso no mínimo planejando, né? Pois é. E vamos então deixar as apresentações, as formalidades de lado e convidar para o palco aqui o nosso querido Eduardo Granato. Eduardo, seja muito bem-vindo. Estou te adicionando. Chega mais. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Meu querido, beleza? Boa noite, gente. Bem-vindo, mestre. Que massa que você está aí. Que massa. Obrigado pelo convite aí, Leandro, Ricardo. Prazer estar aqui. Tô bem empolgado, estava até pensando aqui na nossa quarta live, eu assisti todas e, putz, cara, essas lives estão me ajudando muito nessa jornada, então acho que é legal até ver o pessoal aqui já no chat falando, então é bacana poder também compartilhar. E nesse tema que é bem isso mesmo, né? É sempre um desafio. Será que eu tô fazendo bacana? Será que não tô? O que eu ponho mais, o que eu ponho menos? Então acho que hoje vai ser um dia legal para a gente poder discutir aí. Boa. Que massa, cara. Inclusive, deixa eu levantar a bola desse dia aí, cara. Quem nunca, né? Quem nunca montou um workshop que era para durar 30 minutos uma parte, de repente tá 2 horas ali e você não consegue mais sair, né? Boa. Ou quem nunca planejou um negócio que era para acontecer durante, vou isso aqui, eu vou conseguir segurar a galera por 1 hora, e daí em 10 minutos, tipo, a coisa acontece e você fica travado, né? Então, cara, como que a gente exerce essa arte, né, cara, de planejar tempos e movimentos, né, cara? Quais são os teus segredos para isso? Boa. Então a gente vai discutir bastante sobre isso, assim, mas uma coisa que eu venho aprendendo, né? Até tô essa semana tendo que fazer uma entrega aí que normalmente a gente entrega em 2 dias, a gente está fazendo em 4 horas. Então, eu vejo que hoje um dos desafios da facilitação é você meio que ter esse domínio dos temas, quais são os temas que mais podem conectar com as pessoas, o que vai mais chamar atenção, talvez o que eu posso abrir mão também. Eu vejo às vezes a gente como facilitador, às vezes ama o tema, né? Eu amo o tema às vezes mais que a entrega. Mas eu quero falar sobre isso, mas isso é uma coisa tão gostosa que eu queria compartilhar. E às vezes na hora não é o que está conectando com o pessoal. Então um pouco do feeling que a gente vem percebendo, acho que todo mundo que está aqui está falando um pouquinho do feeling que a maturidade vai trazendo. Mas a ideia de poder trazer uma visão bem prática, assim, para o que você precisa tomar um pouquinho de cuidado ali quando você está montando, quando você está atuando, né? Sim. Muito bem. Então, antes da gente começar, trazendo aqui quais são as boas práticas aqui dos nossos encontros até agora, para o Eduardo que está acompanhando e tudo mais, mas não custa reforçar. Cara, aqui é um bate-papo mesmo. Eu e o Ricardo provavelmente vamos te interromper por mais de uma vez, com certeza, porque é um assunto que nos interessa muito, é muito legal estar conversando sobre isso. Então, em alguns momentos a gente vai trazer pessoas aqui que já estão no chat, aqui se comunicando, trazendo dúvidas. Então, é para ser um papo bem descontraído, bem leve. A gente tem até as 9, né? Então, é isso aí, cara. E vamos conversar. O controle remoto está na sua mão. Qualquer coisa, nos avise aqui que a gente também consegue ir passando. Fechou, tamo junto. Gente, também dá uma boa noite pro pessoal que tá mandando mensagem no chat aqui, tava dando uma olhada. Mulherada dominando. Boa noite, Ananda, Simara, Camille, Carol. Carol, pelo jeito, foi uma parceira aí lá da aldeia, de algum treinamento. Então já participou. Boa, Carol. Legal. Roberto, Jorge, bacana. Gente, a gente vai conduzindo aqui algumas coisas que eu preparei. Eu preparei alguns tópicos para poder discutir com vocês. Mas se você tem alguma dúvida, já que você percebe que é bacana, manda no chat aqui para nós que a gente vai lendo e vai respondendo para vocês. Então, como o Ricardo falou, eu preparei um tema que dá para a gente fazer em 10 minutos ou em 1 hora. Então vai depender da interação de vocês aqui. Quanto mais vocês compartilharem com nós, melhor vai ser. Bora lá, meninos. Acho que uma primeira coisa assim, que eu venho percebendo quando a gente olha sobre uma entrega está muito relacionada à preparação, planejamento. Eu percebi que acho que em todas as lives até agora o desafio está quanto melhor preparado, mais sucesso eu tenho.
E ainda eu percebo que a conversa, a troca com o público que eu vou conversar, às vezes com o contratante, às vezes com a empresa, ainda para muitos fica muito fraco. Percebo isso porque às vezes eu estou fazendo alguns briefings, né, aquela conversa com a empresa antes de a gente ir para a entrega, e algumas perguntas que eu faço pega eles muito desprevenido, que assim, nossa, ninguém nunca perguntou isso. E estou acostumado a trabalhar com empresas de grande porte, então isso me mostra assim, nossa, talvez tem várias empresas, várias consultorias que nesse momento que ele pode ser essencial, acaba não dando tanta profundidade. E aí aonde que eu vejo que a gente como facilitador pode pecar um pouquinho? Às vezes eu chego lá na hora da facilitação muito cru para aquele público. Às vezes eu não falo muito a linguagem deles ainda, não entendo alguns termos, não entendo alguns desafios. E isso, assim, às vezes, dependendo do público que eu estou falando, desconecta. E daí o cara tá lá no dia a dia, ele fala, pô, mas isso aí, tá falando isso, mas nem conhece minha realidade. Funciona lá não sei aonde, mas aqui é diferente. Então, a gente até fala ali no início, o negócio da apresentação de vocês, pode vir conversas difíceis, pode vir quebra de expectativas. Então, acho que o facilitador, quanto mais ele estiver alinhado com a cultura da empresa naquele momento, melhor vai ser. E aí eu vejo que a gente começa bem se a gente faz um bom briefing. Então, eu coloquei algumas coisas assim, que é bacana, nós como facilitadores, termos aquela conversa antes da empresa para entender o máximo possível como que vai acontecer aquele momento. O que eu gosto de sempre entender da empresa no início? Quais são as principais dores da empresa e dos participantes? Então, se eu olho para a empresa hoje, quais são os maiores desafios que ela está vivendo? E quando a gente olha para o público que vai estar presente, quais são os maiores desafios desse público? Porque se a gente entender mais as dores, vai ser mais simples até de eu cutucar na dor ou saber como trabalhar aqui. Entender qual é o desafio da empresa atualmente, qual que é o momento atual, como é que ela está nesses desafios, o tipo de linguagem, termos que precisa ajustar. Digamos, eu trabalho muito com cooperativas. E aí tem cooperativa que chama o seu cliente de associado. Tem cooperativa que chama o seu cliente de cooperado. Se eu chego na cooperativa e chamo de cliente, já vai dar ruim. Porque eles vão falar, o cara nem sabe quem cliente está falando. Se eu chego numa cooperativa e chamo de cooperado e associado, vai dar ruim também. Então, acho que muito isso de ajustar os termos, entender qual é a linguagem, é um ponto-chave, que aí eu consigo conectar mais com o público. Não sei como é que vocês enxergam isso também, né? De gerar essa conexão ali já, de perguntar. Sim, cara. E eu tava esperando a hora para eu poder falar, assim. Acho que essas perguntas eu achei geniais, assim, e de fato é uma puta de uma experiência de briefing, assim. Tem uma que eu gosto muito, cara, se eu pudesse complementar aí, que é qual que é a transformação que você acha que a gente precisa causar, né? Boa. Então, porque às vezes fala assim, qual que é a dor? Daí a pessoa não entende direito, não sei o que. Cara, qual que é a transformação? Você contratou esse workshop, você contratou essa experiência porque você quer ver alguma coisa mudar, alguma coisa evoluir e tal. Qual que é a transformação? E daí a pessoa, eu quero que a galera fique mais engajada. Você pode me trazer um exemplo? Né? E daí nessa hora, na minha percepção, assim, cara, daí a gente consegue, né, sentir exatamente, assim, se a gente vai ter sucesso ou não, né? Porque, sim, enfim, pode dar muito certo, pode dar muito errado, tem que atender a expectativa, né? É isso aí. E acho que se a gente não ter essa clareza, e talvez, às vezes, como o Ricardo está falando, às vezes nem eles têm a clareza direito do que eles querem. Então, eu vejo que em muitas situações o briefing ajudou eu já tive situação de eu no briefing falar, gente, não é esse tema que a gente precisa trabalhar, talvez não é esse tipo de proposta de trabalho que a gente tem que ter, muda tudo porque vai dar errado, se a gente for por esse caminho vai dar errado, se for isso em tanto tempo vai dar errado, se for algo assim não vai dar certo. Então, acho que o briefing ajuda muito nesse processo, né? Como o Ricardo falou, entender metas, entender ganhos esperados do treinamento, da facilitação, né? Então, qual que é a transformação, qual é o cenário que a gente espera? Porque eu vejo que um desafio de nós como facilitadores, quem trabalha com treinamentos, é você conseguir tangibilizar o teu resultado. Perfeito. E aí, se eu consigo, de uma certa forma, fazer a empresa me trazer uma perspectiva de, qual é o ganho, qual é a transformação, qual é o resultado que você espera, é uma forma de eu começar a tangibilizar isso. Então, até quem está começando nesse mundo, gente, eu vejo que hoje, para a maior parte dos facilitadores, o desafio está aqui, tá? Ele conseguir demonstrar valor do seu trabalho.
E talvez eu precise fazer a empresa também me mostrar como é que eu vou te demonstrar valor, né? Me explica você para eu saber o que eu tenho que fazer. Então, Cara, não é uma equação simples, né? Não é simples. E exatamente. entrando um pouco mais fundo, né? Porque foi algo que o Ricardo comentou já em cima do que você trouxe, que é a questão de, muitas vezes, poxa, qual que é a transformação, o que que você quer que aconteça e tudo mais. E quem está te contratando, muitas vezes, pode falar uma coisa, mas talvez ela esteja querendo dizer outra coisa, né? Então você tem que Perfeito. tentar, eu quero trabalhar confiança, ou sei lá, eu quero atingir esse objetivo. Tá, mas o que que é esse objetivo para você? Me traz, como você disse, tangibiliza, não só entrega, mas me tangibiliza o que que é, para a gente estar na mesma página sobre esse conceito, porque é muito fácil de se perder, né? Total, total. Acho que a Michelle aqui, ó, tá com nós aqui, rainha da oratória, pode falar mais que nós, né? Comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Então, lá, ó, ele tá falando banana, eu tô entendendo maçã aqui. Então, vamos fazer virar uma salada de fruta esse negócio. Sim, eu tenho muito perfeito. essa visão, assim, de ter clareza do que a empresa espera de validação prática. Então, após o treinamento, lá no dia a dia, o que precisa ver? Que é aquilo também, durante o treinamento, durante a facilitação, é um momento de imersão. Todo mundo, se eu faço muito bem, o pessoal tá junto, vai sair engajado, vai sair motivado, mas se a gente não tiver uma clareza dos próximos passos, às vezes aquilo é o efeito motivação, pílula, né? Vai lá em cima, energia, no outro dia não mudou muita coisa, uma semana depois já volta ao mesmo estado, e daqui a pouco a empresa está tendo que investir na mesma coisa, porque não teve uma mudança prática sobre aquilo. Então, muito interessante o facilitador ter uma clareza, tá? O que a empresa espera de validação prática? O que é uma abordagem, um item negociável? Então, eu já estava comentando aqui até com os meninos, eu estou fazendo um treinamento agora que uma das abordagens que a empresa pediu foi seja muito realista, verdadeiro e sem papas na língua. Então, meio que falar real, doa quem doer, e tem que falar mesmo. Mas tem empresa que talvez vai falar, cara, vai com mais calma, não pega tão pesado, que senão os caras vão se fechar, já não vão falar e ferrou, não vai ter como avançar, né? E como é que vocês percebem isso, assim, desse alinhamento até de, pô, o que a empresa espera, inegociável? O que vocês já viram, assim, às vezes, cara, teve uma situação que eu tive que ter uma abordagem mais X, Y para ajudar? Quais foram um pouco das situações que vocês já passaram nesse sentido? Cara, eu acho que a gente trabalha muito o processo de time, né? Tipo, então, e muitas vezes a gente não tá dando um treinamento, a gente tá dando um workshop em que a galera tem que ter uma conversa e resolver alguma coisa. Então, muitas vezes o briefing chega desse bem doidão, assim, né? Que é muito normal, assim. Cara, a galera tá com uma crise de confiança absurda, então a gente vai ter que, de alguma forma, ganhar a confiança das pessoas e fazer com que eles confiem uns nos outros, né? Ou, cara, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tema, porque isso aqui é uma questão, né? Então, estou tentando lembrar, assim, situações muito diferenciadas, assim, mas o que eu percebo, assim, é que talvez essa questão, né, de você... muitas vezes o conteúdo, né, do workshop que a gente está oferecendo, ele é uma linha condutora, né, um plano de fundo, talvez, para o trabalho que de fato vai acontecer ali, né, e que o cliente quer que aconteça, assim, né? Então, quando o cliente chega para ti e fala assim, cara, você precisa falar as coisas na lata para essa galera. Talvez a sensação, né, que do briefing seja, pô, essa galera tá vivendo num mundo de fantasia, tá esperando uma realidade que não vai existir, e não adianta a empresa falar, vai ter que trazer alguém de fora para explicar isso aí, né? Então, acho que esses cenários são muito comuns, assim, né, de como é que a gente coloca, né, as coisas no trilho, assim, e muitas vezes ouvir o que o cliente fala não é exatamente o que o cliente fala, né? E tentar entender por que ele está falando aquilo, né? Isso aí. Tem uma coisa que eu ouvi uma vez num facilitador e ficou muito, muito focada para mim. Você precisa aprender a vender o que ele quer, mas entregar o que ele precisa. Então, falar o que ele quer ouvir na hora, vender o que ele quer, mas na hora você é o especialista de saber entregar o que ele precisa naquele momento. Sim. E acho que o que vai facilitando também no briefing é, às vezes, a gente trazer muito a realidade. Às vezes, eu ter exemplos, cases, o máximo que eu puder ter de material antecipadamente vai me facilitar em realmente conduzir na hora um bom trabalho. Eu realmente alinhar muito a minha linguagem. Eu vejo que ter um briefing antes, e é uma das coisas que mais me ajuda, o que a gente mais ouve hoje dos contratantes é, nossa, parece que vocês estão aqui no dia a dia. Meu Deus, parece que você trabalha na empresa, porque você conhece, você conecta. Mas muito por essa preocupação em realmente entender a realidade muito antecipadamente para isso conectar muito na hora. E as pessoas já criarem esse lado de confiança, elas perceberem que a gente está
todos juntos. E, Eduardo, última... é um trabalho, como eu disse, a gente vai se interromper. Já estou falando. Manda bala. Não é por mal, não. Como a gente está falando sobre isso do alinhamento e tudo mais, o que eu entendo, né, que é algo que funciona, várias vezes a gente precisa nos alinhar e realinhar, né? Então, a gente tem um primeiro entendimento com o cliente, faz essa primeira abordagem, e depois, se você conseguir ter mais etapas, né, de validação, de conversa, as coisas vão ganhando mais forma, porque eu vejo que muitas vezes, talvez esteja me adiantando aqui, tá? Mas vamos lá. A gente sai com qual que é a primeira versão do que a gente está imaginando para esse papo, o que a gente está imaginando dos temas, a condução, e muitas vezes, se você deixa tudo, se acontece as coisas que a gente sabe que acontece, né, da noite para o dia, tem pouco tempo, você pode ser surpreendido e não atingir as expectativas, né? Agora, quando você tem esse processo de validação, ou mesmo se você já está há mais tempo fazendo trabalho para aquela empresa, você já sabe como ela funciona, né? Então, depende, para mim, pelo menos, depende muito, muito do lado do contratante nesse sentido, assim, estar disposto a duplar mesmo, né, a fazer mais mãos, aí construindo, a pessoa vir junto, né, mas claro que nem sempre a gente consegue, né. Exatamente, por isso eu acho que muito da nossa parte, né, é estar muito preocupado com esse momento de extrair o melhor que eu posso, porque às vezes eu vou ter um momento só. Às vezes eu vou pegar uma pessoa que, cara, não, só me jogaram aqui para conduzir esse momento com você, para ter essa troca, então não vai saber falar muito bem. Então, para você realmente estar muito preparado, porque pode ser que a outra parte esteja nada preparada. E isso pode ajudar muito você realmente a ter uma boa condição ou não. E aqui acho que do briefing, uma última coisa, que é o que eu percebo às vezes, que eu sinto assim, que quando eu não consigo ter essa última parte, às vezes prejudica um pouco já na hora da entrada. Porque daí chega na hora, você se prepara, tá com uma energia boa, mas se não tem esse alinhamento de equipamento, material, apoio, organização, e às vezes na hora você precisa fazer isso, isso já quebra a tua energia. Então acho que é muito bacana facilitador, eu vejo que às vezes o facilitador que está começando, ele se perde um pouco nisso, de às vezes você dá uma entrega para uma empresa que é mais estruturada, já está muito ambientada, você chega lá e está tudo lindo, maravilhoso. Mas às vezes uma empresa que é menor, não está tendo estrutura de treinamento, de condição, às vezes você vai chegar lá e os caras não prepararam nada, deixaram tudo solto, e você tem que fazer meio na hora, corre, Luiz, aonde que tá o flip chart, aonde que tá aqui os post-it, pega canetão, não, arruma as cadeiras nesse formato, meu Deus, não tá funcionando o som, não tem, e isso é muito comum, eu vejo, nossa, quantas vezes eu tive que chegar na empresa, assim, aos 45 segundos do tempo, arruma tudo, muda, alguém teve que buscar em outro lugar flip, é o data show que não funciona, teve que ir no gogó, é som que não tem, é luz que não funciona. Daí você fala, meu Deus. E isso, para você que está ali naquele momento que você tem que estar com a tua energia mental total na facilitação, te quebra muito. Então, acho que é muito bacana você, como facilitador, se preocupar e criar um checklistzinho. Quais são alguns principais pontos que eu já preciso deixar alinhado com o cliente? Pô, você vai precisar de equipamento? Quais equipamentos? Você gosta que a sala, para aquele treinamento, para aquela facilitação, eu preciso colocar a sala em que formato das cadeiras? Vai ter que ter flip chart, tem que ter cores, tem que ter post-it. Quem vai ser o seu apoio, quem vai ser os pontos de contato. Também já teve situação de eu ter que fazer facilitação, às vezes, numa cidade no interior, chegar domingo à noite, não ter Uber na cidade, já não está mais funcionando a rodoviária que foi, daí não tinha táxi, daí na cidade não tem táxi, não tinha o ponto de contato, a pessoa não atendida, você fica lá, meu Deus, e agora, o que eu faço? Né? Então, quanto mais a gente se preparar nesses pontos, mais tranquilo é. É meio óbvio, mas eu vejo que dá muito erro nisso. Não sei se você já passou por alguma coisa, Leandro. Cara, você tocou num ponto aí que é fundamental e que pode ser muito crítico. Cara, quando você falou quebra energia, para mim ressoa muito forte. Porque por mais que você tenha quilometragem, tenha experiência, tenha prática, sempre tem um momento ali de ansiedade antes de começar, né? Poxa, será que eu estou bem? Será que as pessoas vão receber bem isso que eu estou falando? Como é que será que é o público? A tua cabeça está ali, né? Trabalhando. E quando você disse, puxa, se eu descubro que não está funcionando a projeção, não está funcionando, e eu preciso acessar alguém, cara, você muda teu foco, tua energia se perde um pouco, você já não vai começar na mesma tocada que você vai estar esperando começar, né? E assim, as pessoas que estão esperando ali para começar, então 14h começa o treinamento, ou começa o workshop, ou começa a facilitação, o que for. A galera vai chegar às 2 horas e está esperando que esteja tudo como pronto, é um show, né? Entre aspas, né? Mas
Então, o que você se propôs tem que estar ali, né? Enfim, cara, ponto de dor, lembrei de algumas histórias aqui também, de viagem, de chegar num lugar, estar no lugar errado, ter que ir para outro, correr, enfim. Mas as coisas vão se acertando, mas é uma adrenalina desnecessária. É isso aí, é isso aí. Então, principalmente para quem está no início desse mundo, se preocupe em alinhar isso que você vai passar menos dor de cabeça, né? Então, pensar, gente, isso aqui é uma primeira parte para a gente ter um alinhamento inicial para facilitar o quê? A tua estrutura. Para na hora de você estruturar aqui, que a gente colocou agora, a agenda do seu evento, isso ficar um pouco mais simples. O que eu quis trazer aqui? Assim, que independente do evento que você conduza, eu tenho muita percepção que ele tem que ter início, meio e fim. Então, eu quis trazer uma visão assim, que pode ser uma facilitação, pode ser um treinamento, pode ser uma palestra, pode ser uma imersão, pode ser algo que você vai levar 1 hora ou você vai levar 5 dias. É interessante eu sempre ter essa mesma estrutura, que dá muito certo pra gente. O que é? Eu sempre ter um início. O que é um início? Eu ir lá, criar uma conexão com as pessoas. Então tem um quebra-gelo, eu vi que esses dias até lá no grupo, para quem não tá no grupo, gente, entra no nosso grupo do Faciliter lá, porque é bem legal, a gente tá construindo bastante coisa, mas esses dias até um dos colegas lá, acho que foi o Flávio, falou, pô, a gente, alguém tem algum Energizer, né, que é alguma dinâmica para dar uma estimulada na galera? Então, um já mandou, outro mandou, então é legal você ter meio que na manga algum quebra-gelo, algo que vai gerar uma certa conexão com as pessoas, às vezes ninguém se conhece, ou às vezes você é o forasteiro, às vezes eles também não têm, então é legal você ter alguma coisa que gere uma conexão inicial. É legal você criar uma conexão com as pessoas, então, às vezes você vai para algum lugar, já se preocupe em conhecer um pouco da cultura da cidade, qual é alguma curiosidade, dá uma pesquisadinha no Google para você já meio que mostrar que você está antenado, né? Às vezes você pegou alguma coisa no briefing, mas você está antenado, que isso já gera uma conexão. Eu vejo que às vezes muita gente peca no início na política da boa vizinhança, então o agradecimento, agradecer pelo contratante, agradecer pela oportunidade, agradecer por todos estarem ali, e isso é o básico. E aí, eu lembrar que no começo do evento é importante eu já deixar todo mundo ciente o que vai acontecer. Então, eu sempre gosto de passar uma agenda do dia, uma agenda do evento, a gente vai trabalhar isso, 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 vão ser esses principais temas. Fazer uma introdução ao tema e, só em palestra que daí não vai dar muito certo, mas no restante dá muito certo, coletar expectativas. O que as pessoas esperam? Às vezes eu posso perguntar e pegar algumas coisas, eu gosto muito de pegar em flipchart, então pegar lá, anotar, ou enfim, digamos que a gente está aqui online, pedir para o pessoal colocar nos comentários aqui, ia coletando, pegar expectativas. O que isso ajuda? A você já ter um alinhamento de o quanto essas pessoas estão preparadas para o que vai acontecer ali. Será que elas estão com expectativas condizentes com o que o contratante passou? Será que não está uma coisa muito fora da realidade? E aí você já consegue fazer um alinhamento, nem que seja com eles, ou nem que seja falando, cara, eu já sei que o meu tema, eu vou ter que focar mais aqui ou não. Que já meio que responde uma pergunta do Ricardo ali. Às vezes ele perguntou, quanto tempo eu vou levar numa atividade? Será que eu ponho mais, ponho menos? Eu vejo que quando eu pego as expectativas, eu já consigo ter uma noção. Nossa, eles estão com uma demanda muito assim. E eu sei que a gente vai entrar nesse tema. Então talvez eu tinha preparado para falar, discutir com eles 15 minutos, de repente eu já vou ter que discutir meia hora. Eu sei que vai dar pauta, eu sei que isso aqui vai render. Talvez eu tinha pegado nesse ponto que eu deixei mais tempo preparado, ninguém comentou disso, eu vejo que está muito fora do contexto. Aqui provavelmente, igual o Ricardo falou, preparei meia hora, em 5 minutos resolveu. Então, nisso eu já começo a entender mais ou menos como que eu vou flutuar durante o dia. Não sei se você tem alguma visão sobre isso aqui, Léo. Cara, excelente. E eu não tinha pensado sobre esse aspecto do check-in da expectativa, achei muito legal. Eu achei uma técnica muito malandra, assim, mas não no sentido ruim, mas no sentido esperto da coisa, né? Pô, vamos entender como é que o time tá, como é que o grupo tá, diferente do que eu tive a visão do contratante e tudo mais, mas num formato prático ali, né? Achei muito legal, porque geralmente quando eu penso no check-in, pelo menos até agora, né? Você coloca as pessoas para cada um setar a tua expectativa, né? Então, as pessoas conseguem se ouvir, né? Tipo, tô ouvindo o que o outro tá pensando, e começa a ter uma construção coletiva, começa ali, né? Mais de você colocar isso e ficar de olho, né? De repente até fazer uma pergunta provocativa, né? Sobre o tema e tal, para entender, puta, achei excelente. Acho que é um jeito de você se antecipar a muita coisa, e tenho certeza que você vai falar disso ainda, mas é a arte de ser flexível, né? É isso aí, é isso aí.
E aí, assim, o que eu entendo? Aqui, na minha visão, o ideal é você levar mais ou menos uns 10% do tempo que você vai ter disponível. Não sei qual é o tempo, mas uns 10% do tempo eu busco investir nesse início. Eu vou investir também, para a gente ter uma noção, talvez uns 20%, 30% no fechamento também. E o restante, então se eu pegar ali uns 60%, na construção do desenvolvimento. E o desenvolvimento, o que eu busco trabalhar? Que também vai ter vários temas, vai ter várias formas de conduzir, mas eu entendo que a gente tem alguns passos a serem trilhados. Como é que eu construo todos os nossos treinamentos, todas as nossas facilitações? Tem que ter um momento teórico, ou seja, uma hora que talvez eu vou estar como o especialista falando algo para eles, contextualizando, trazendo uma visão técnica, referencial, científica, enfim. Tem que ter um embasamento que eu vou trazer para eles do tema, a teoria. Só que a teoria, às vezes, está longe deles. E aí tem que ter um momento de eu contextualizar junto com eles uma visão local. Que aí eu entro muito na parte da facilitação, de, gente, sobre esse ponto, como é que isso está funcionando na realidade? Como é que vocês trazem isso para vocês? Que se eu tiver feito um bom briefing, facilita porque eu já vou ter talvez um case, um exemplo, uma linguagem mais adequada. Mas eu quero que daí eles peguem a teoria e tragam para a realidade deles. Quero que eles me ajudem, tá? Pegamos esse tema, como que isso funciona na nossa vida? Legal. Agora temos um contexto. Tá todo mundo na mesma página. Então a gente precisa pensar agora em ferramenta. Então eu sempre tenho uma visão. Precisa entregar algo para as pessoas poderem praticar, poderem entregar. Afinal, é aqui que eu começo a ver a transformação. É o meu entregável, é uma ferramenta, é uma prática, é um método. Então, entra num ponto que eu vou apresentar. Então, nesse contexto, nisso que a gente precisa resolver, nisso que a gente precisa melhorar, existe essa ferramenta. Entrego a ferramenta. Tá bom, agora vamos praticar. Faço alguma prática com eles, momento de troca, de prática, para eles praticarem a ferramenta naquele contexto. E aí, uma coisa que eu me esforço muito é, sempre eles saem de uma construção com plano de ação. Precisa sair com um plano de ação, precisa sair com algo realmente que gera um accountability, né, uma responsabilização. Olha, desse tema, do que a gente viu, é isso que eu vou fazer na prática. Vamos para o próximo tema. Mesma coisa. Uma teoria, trago para a visão local, trabalho uma ferramenta, trazemos para a prática, plano de ação. E eu vou construindo com isso os entregáveis, aquilo que realmente vai ficar para eles e aquilo que eles vão levar para o seu dia a dia, aquilo que depois eu vou poder falar para a empresa, ó, esse foi o plano de ação, como é que tá? Os caras estão fazendo? Como? Como é que você enxerga isso aqui, Leandro? Cara, primeiro já pensei, pipocou aqui de coisa na minha cabeça, porque essa é uma das partes cruciais, né? E o que eu vejo aqui, pelo jeito que você está trazendo, Eduardo, e é muito legal porque você traz assim, uma montanha-russa, né, de emoções, né, desse momento, né? A gente tem que entender que é um processo ali em que, se você tiver no modo linear, teoria fala, cara, vai ficar uma coisa monótona, cansativa, ou se for só prática também, talvez falte alguma coisa, então dá para ver bem assim que você pensa nesse todo, né, nessa tá me faltando expressão aqui para comentar, mas é de você passar por vários elementos, né, ao longo dessa atividade, para que não seja algo monótono, para que surja emoção, para que surja outros sentimentos e sensações, seja uma experiência realmente, né? Perfeito. Você sai de lá, a pessoa sai de lá e fala, cara, a gente aprendeu isso, colocou na prática isso, discutiu aquilo, depois fez isso, saiu com um plano de ação. É mais do que um workshop padrão, né? Então, quando você tem, é uma receita, né? É uma receita de bolo que você consegue seguir. E outra pergunta, eu quero fazer uma pergunta para você dar em cima disso já. Tá Mais ou menos quando você começou a falar sobre a divisão do tempo e porcentagem, né? Tem uma questão que é assim, a gente se planeja, tem a hora que a gente planeja, mas tem a hora útil mesmo de trabalho, né? Pô, pode acontecer de você, por exemplo, cara, eu programei 1 hora para a gente fazer essa atividade. Sim. Cara, mas vão ser 5 minutos para eu explicar, vão ser mais tantos minutos para a galera se entender, mais um tanto, resumindo, 45 minutos de atividade, né? Sim. E como que você lida assim com esses pontos e tal, para não ter muitas surpresas? Boa. Eu busco sempre abrir mão um pouco da teoria. Então, se eu tiver que abrir mão, eu não vou abrir mão da prática. Eu já vi treinamentos que o cara foca muito na teoria, já vi, se esforça na teoria, mas daí não fica nada prático. E para mim, a teoria é importante, claro que é, porque vai trazer contexto.
Mas às vezes a pessoa ela vai pegando ali a teoria na hora que ela está praticando. Então, Eduardo, não entendi isso aqui, mas como é que é? E aí eu vou usando um pouco algum contexto que eu vou falar aqui na sequência de andragogia, né? De realmente devolve para eles, facilitação. Me pergunta, eu devolvo para você como é que você enxerga isso na tua realidade e vai. Então eu busco trabalhar sempre assim, a maior parte do tempo, eles têm que estar mão na massa, hands-on. Então, praticando, fazendo alguma coisa, construindo um plano de ação. E eu vejo que, assim, isso vem facilitando muito, porque eu também fui uma pessoa que me apegava muito em cumprir uma agenda. Às vezes eu tinha uma agenda lá, eu tenho que passar todos esses tópicos, eu tenho que passar todos esses temas, todos esses slides. Hoje em dia, vou falar para você, já tive treinamento de eu, no meio, largar metade dos slides e vamos conversar sobre isso, vamos praticar. Por quê? Venda o que o cliente quer, entrega o que ele precisa. E eu percebi que o que ele precisava não era o que eu tinha, talvez, preparado tanto ali. Era mais o que estava acontecendo naquele momento. Naquele momento, talvez, a troca entre eles encaixou, o dinamismo. Acho que a gente viu algumas lives anteriores sobre a teoria U, que, querendo ou não, às vezes eu vou construindo algo que é mais orgânico. E às vezes eu vou perceber na hora que, cara, aqui talvez eu tenha que abrir mão de algo que eu preparei para forçar no que está acontecendo. Forçar no que está acontecendo aqui. Então eu sempre penso muito em fortalecer a prática. Porque eu sei o que é o que eles mais vão levar. E, final, eu preciso fechar um evento sabendo que não dá para eu chegar, gente, beleza, plano de ação, obrigado, tchau, boa sorte, Deus abençoe e segue tua vida. Então eu preciso ter um momento de fechamento. Então eu entendo que aqui é um momento onde eu vou construir muita coisa. O primeiro, às vezes, pode ter sido um evento de 3 horas, mas às vezes pode ser um evento de 3 dias. Então eu preciso fazer uma síntese. O que a gente passou, quais foram alguns principais tópicos. Então é importante eu sintetizar o conhecimento para eles. É importante eu criar um compromisso final. Às vezes eu fui construindo alguns planos de ação, mas é legal no final ter um plano de ação realmente que feche aquilo, que feche compromissos. É um ponto onde eu consigo realmente perceber para mim, para eles e para o contratante essa parte de ganhos percebidos versus expectativas. Quando eu faço no flip chart lá, depois eu vou passando, gente, alcançamos essa expectativa que a gente tinha? Sim ou não? Sim, 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 sim. Pô, essa não. O que faltou? Tal. Sim, não. Ou seja, a gente vai realmente fechando as caixinhas. E é muito bacana porque eles vão percebendo, cara, realmente tudo isso que a gente queria, ou a boa parte que a gente queria, a gente teve. Então, o participante também tem uma visão de valeu a pena, foi bom. Não foi talvez só um dia aqui que eu matei hora, ou que eu poderia ter ficado trabalhando, ou que não viu muito sentido. Ele vê isso. Sempre agradecer. Às vezes eu também vejo que o pessoal perde mais o básico de novo. Agradecimento. Agradeça pela presença deles, agradeça pelo tempo. Às vezes o cara se desconectou de tudo para estar ali. Né? Agradeça pelo contratante, agradeça. Isso abre portas futuras. Deixa seus contatos. Eu vejo muita gente terminando o evento e não deixa nenhum contato para os participantes, lembra, né? Hoje é a era da gente viver redes sociais. Então, deixa contato, deixa como as pessoas vão te achar. Às vezes depois eles querem perguntar alguma coisa que não ficou tão claro durante o programa, ou não teve tempo, ou não se sentiu seguro para falar, deixa teus contatos e feche alto. Às vezes tem gente que fecha baixo. Vai lá e tal, obrigado, tal, e fecha. Feche alto. Sempre encontre uma forma de você fechar de uma maneira memorável, porque provavelmente é aquilo que vai ficar. Sabe quando você vai e tem um ótimo atendimento no lugar, chega no caixa, a pessoa te atende mal, você fica com a experiência ruim do caixa, que foi um atendimento ruim? Então, é a mesma coisa. Se você não fechar bem, às vezes faltou isso. Então, eu sempre coloca uma mensagem de fechamento de impacto, traz uma frasezinha final, traz alguma coisa que feche, que as pessoas entendam, esse é o punch final, e acabou. Então, sempre tem uma mensagem de fechamento para a condição que você tiver. Tem uma coisa que você pensa... eu acho que eu estou concordando com tudo e adorando o que você está falando, que está validando muitas coisas, né, dentro dessa minha jornada dentro da facilitação. E esse fechamento é algo que para mim é tão importante, cara, porque eu já vi e já fiz alguns processos e que eu percebi isso, né, com o tempo e tal, mas se você termina em baixa, né, ou você termina, puta, teve aquele dia de construção, poxa, aqueles feedbacks, negócio acontecendo, e você termina com, então beleza, galera, foi isso, até mais, tchau. Poxa, cara, que coisa frustrante, né? Tipo, parece que você está querendo se livrar e ir embora, né? Então,
Puxa, acho que fechar com uma frase, fechar com uma reflexão é muito legal, muito, acho que combina, assim, você pensar com o quê, trazer uma mensagem bacana. E uma coisa que eu gosto de fazer e que eu já vi também outros facilitadores fazendo e que, para mim, pelo menos, tem funcionado, é assim, cara, a galera passou uma tarde, um dia, sei lá, algum tempo, né, trabalhando. Então, pô, recapitular o que aconteceu, né, nesse período. Então, olha só, pessoal, vocês chegaram aqui, tá horário, sem saber o que ia acontecer, com uma expectativa assim assada, e puxa as expectativas que você disse, né? Já falei linkando, né? E aí vocês fizeram isso, fizeram aquilo, teve essa questão aqui, essa questão assado, e aí você vai anotando para poder depois, né? E no final, no final vocês construíram uma parada fora de série, que, cara, assim, 99,9% das vezes vai ser construído de impacto, né? Algo muito legal, porque são as pessoas trabalhando juntas, né? Então é isso. Para mim, se tivesse assim uma frase, né, Eduardo, com o encontro de hoje final, termine em cima, termine em alta. Não adianta nada fazer tudo isso aí, né? Terminar mal, é isso aí. Boa. O Pode Liderar perguntou aqui, onde posso encontrar jogos e ferramentas para aplicar em dinâmicas de vendas e liderança? Alguém pode me auxiliar, por favor? Qual que é a tua visão aí? Tem alguma dica nesse sentido que você usa, cara? Então vamos lá, o que foi aqui sobre ferramentas em dinâmicas de vendas e lideranças. Cara, eu vou te passar um link em que a gente conseguiu compilar mais de 100 dinâmicas e ferramentas que você pode utilizar, inclusive em dinâmicas de venda e liderança. Aí, de repente, você olha algum que pode interessar. Eu vou dar uma olhada aqui nesse link, já a gente te passa. Boa, aí sim. É uma coisa que eu tenho dificuldade também, assim, né? Uma coisa que ele colocou, para mim ainda é um desafio essa parte da gamificação. É algo que eu vi que, o Ricardo tem super bem, vocês têm super bem aí, principalmente na aldeia ali, eu vejo muita coisa legal. E ainda tenho uma dificuldade, porque eu tenho uma dificuldade realmente assim, cara, onde que eu encontro isso? Às vezes eu procuro na internet, não sei se é uma formação de design thinking que eu tenho que fazer. Às vezes eu vejo os caras com umas ideias super bacanas, eu falei, mas esses caras têm uma metodologia própria, ou vem da cabeça desse ser humano. Eu tenho um desafio quanto a isso. O que eu procurei já, né, para ajudar o Pode Liderar? Cara, eu já peguei uns livros de dinâmica. Hoje eu venho aprendendo a usar o ChatGPT a meu favor, então vou lá, estou ensinando ele a ser um gêmeo ali daquela questão, e pedindo para ele me ajudar a criar. Já criei algumas dinâmicas legais com ele, já me ajudou. Mas também é uma coisa que eu também tenho um desafio, assim, né? Eu sou muito criativo, mas eu não tenho a metodologia para você criar uma gamificação bacana. Então, se você tiver algumas coisas, isso é legal. Eu acho que até um tema legal para vocês pensarem de trazer para dentro de uma live aqui, cara, porque acho que muita gente acha legal isso, mas não tem muita base de como fazer mesmo, como criar. Cara, excelente. Poxa, realmente, assim, a gamificação, transformar isso em atividades de dinâmicas de time, de integração e tudo mais, é um cenário, assim, que ele tem um risco de ele cair naquela coisa brega, sem graça, e dinâmica de RH, que é aquele que entra, assim, no espectro de dinâmica de RH antigo, né? Vamos dizer assim, dinâmica de RH antigo, né? Que todo mundo já passou por alguma dinâmica ultrapassada na vida e que se sentiu constrangido, né? Então, vai muito do jeito, né, da conexão com o time que você está trazendo, né? Então, por exemplo, tem diversos jogos quebra-gelo, né, que a gente estava comentando aqui, que podem funcionar. Se é um jogo que é muito animado, que as pessoas têm que se mexer muito e tudo mais, tem que ver se isso faz sentido com o time, com o momento, com o lugar, com a circunstância, né, para não acabar se tornando algo desconfortável, né? De que as pessoas têm que, sei lá, encostar uma na outra, fazer alguma coisa assim. Então tem que ter muito cuidado, muito contexto, né, para achar. Esse link que eu passei é o teambuilding.9, ele tem várias dicas e várias ferramentas, estratégias e maneiras, inclusive, de você transformar gamificação, né? Então tem lá desafios ao ar livre, dinâmicas, team building online e várias coisas. Fica aí como dica. Boa. Aí, Pode Liderar. Ajudou nós dois, hein? E ó, isso aí é assunto para live, com certeza, hein? Tem pano para manga nisso. Com certeza. A gente pode trabalhar. Então, gente, com isso, assim, é uma visão, eu quis trazer de uma maneira muito direta, mais simples também, como construir essa base no evento, para assim, independente de onde você esteja e do tipo de evento que você tem que conduzir, é fácil, não tem muito segredo, não quis trazer muita estrutura, muito método, é mais o básico bem feito numa estrutura. E eu quis colocar aqui também algumas dicas que eu vejo que podem ajudar muito a gente lembrar para construir um evento de qualidade.
Uma primeira que eu venho provocando muitas pessoas é nessa frase, né? Conhecimento é poder. E eu vejo que muita gente tem a visão dessa frase. Pô, essa frase realmente é uma frase que me ajuda? E agora, eu com muito tempo de treinamento, eu percebo que as pessoas terem conhecimento, às vezes, é uma das coisas que mais vai dar errado na vida delas. Porque até essa frase está errada, né? Essa frase é incompleta. A frase é original de Confúcio, que diz primeiro, conhecimento é poder desde que aplicado. Então, eu venho me preocupando muito assim, com a ideia do plano de ação e tal, é porque quanto mais você fazer as pessoas saírem com algo aplicável, é isso que vai ficar. É isso que vai realmente mudar. Então eu coloco aqui, né, menos pedagogia e mais andragogia. Esses dias eu fui num treinamento que foi uma palestra de 4 horas. E aí eu fico, gente, para os adultos, ficar sentado, falando, tá. Poderia ter assistido um vídeo no YouTube, né? Isso. Então, é tomar muito cuidado, assim, quem está na facilitação, nos treinamentos, para às vezes não se perder e entrar muito no papel do professor. Lembrar, você não é um professor, você é um facilitador. A ideia da andragogia, construa o conhecimento em conjunto. Lembre de fazer perguntas, lembre de ouvir as pessoas, não seja o detentor da verdade. Às vezes você falar a tua opinião é até melhor nem falar, deixa os caras se matar lá e você só, né, bem a essência da facilitação, que para muitas pessoas... Edu, a gente costuma, desculpa te interromper, a gente costuma brincar, né, que no processo de facilitação tem papéis, né, e os facilitadores, eles conduzem os diálogos com ferramentas, mas os makers, né, os participantes que resolvem os problemas, né, que eles estão trazendo ali, né, então é esse que é o empoderamento da galera, né. É isso aí. E aí, cara, assim... complementando, vou te interromper de novo, Eduardo. Não, manda bala, gente. Vou pedir desculpa de novo, senão vai ficar chato. Cara, esse ponto que o Ricardo tocou e que vocês estão comentando, você, como facilitador, você é o especialista no processo, né? Você é o especialista na organização, no que vai acontecer ali e tal, mas quem está no dia a dia, está na empresa, está trabalhando naquela área, conhece aquele contexto daquele produto, daquele serviço, são as pessoas que estão ali, né? Então, é muito mais esse papel, né? Então, se as pessoas, é isso que você falou, né? A pessoa pergunta para você, você devolve a pergunta, né? Do tipo... Como é que você enxerga isso aí, né? E aí, assim, às vezes quem tá começando nesse mundo, às vezes no mundo de treinamentos, a pessoa se apaixona pelo tema, ela se apaixona pela entrega. E a entrega, o conhecimento, lembrando, não é isso que vai gerar poder nas pessoas, é a transformação pelo conhecimento, igual o Ricardo trouxe no início lá. Qual é a transformação que a gente quer gerar? Então, lembrar muito disso. Aí eu gosto de deixar sempre uma sugestão que, para mim, um facilitador, se ele tiver uma formação em coaching, ou seja, ele aprender a fazer perguntas, né? Então, caso você não consiga fazer uma formação em coaching, você pelo menos estudar mais sobre questionamento socrático, você aprender a grande habilidade de fazer perguntas, devolver perguntas para quando as pessoas te fazem perguntas. Acho que isso é uma das grandes habilidades que eu percebo que nos nossos treinamentos até é algo que as pessoas gostam muito. Eles brincam, às vezes você se torna meio que o mestre dos magos, né? Se a pessoa aparece com a dúvida, você some, devolve para ela e se vire. Só que é uma habilidade aprender a fazer boas perguntas. E o coaching é uma das metodologias que mais vai ajudar. E não querendo puxar a prata da casa aqui para a aldeia, mas um bom facilitador tem que ser muito bom em oratória. Então, se você for de Curitiba ou região, já se inscreve com a Michelle lá, vai fazer um curso de oratória. Se você não busca algum lugar na tua região, mas é muito importante você aprender a utilizar. Você, querendo ou não, vai ser a pessoa que vai ser a autoridade ali. Se você não tiver uma boa comunicação, uma boa oratória, vai pegar. E pode ser que você ache que está bem, mas quando você faz o curso de oratória, você percebe que tem muitas coisas que você pode melhorar. Então, sempre trago essas duas visões. Sou suspeito demais para falar, suspeito, porque eu fiz esse curso transformador. Enfim, se você não tiver a oportunidade de fazer com a Michelle, primeiro, sinto muito, né? Isso. E o segundo é um tema que vale muito a pena, vale muito a pena. É uma questão, é quase uma libertação. Libertação. De si mesmo. É isso aí. Faça, né? Acha uma coisa. Aí, coisas que a gente foi discutindo, até o Pode Lá perguntou, mas busque envolver dinâmicas, busque envolver de alguma coisa que crie um certo dinamismo. Acho que foi muito legal a live do Flávio, da Estrutura Libertadores, que trouxe uma visão muito mais ampla para a gente poder, às vezes uma coisa que eu faço uma troca simples, eu tenho uma forma de deixar isso mais visual, mais dinâmico, e isso deixa o dia muito mais bacana, mais leve. Reforço, crie plano de ação, lembre as maiores dores da empresa que te falaram,
hoje, assim, né, até fica uma visão geral para todo mundo. A gente trabalha muito com grandes empresas, e as maiores dores das empresas que a gente vê hoje são duas: pessoas protagonistas, líderes formados. Igual pode liderar, falou trabalhar com liderança. Hoje, o que eu mais tenho que trabalhar dentro de empresa é, independente do nível, formar líder, formar líder, formar líder. Então, não quer dizer que a pessoa precisa assumir um cargo de liderança, mas ela precisa assumir a postura da liderança. Então, tudo que você trabalhar envolvendo isso vai sempre ajudar. E, Eduardo, como que você vê por ser uma dor que você percebe e vê isso em várias empresas, mas as empresas são diferentes, uma de um segmento, outra de outro, como é que a dor é a mesma, né? Tá todo mundo buscando formar líderes, por que que a gente está buscando formar cada vez mais líderes? Será que as pessoas não querem se tornar líderes? Ou não está faltando esse skill? O que você tem percebido, assim, nesse seu universo? O que eu percebo, assim, primeiro, as pessoas estão com medo de assumir cargo de liderança, porque hoje a gente percebe cada vez ser líder não é mais aquele papel de chefe, de eu mando, você obedece, isso está muito claro para as pessoas, e porque a liderança hoje ela exige muitas habilidades sociais, ou seja, precisa gostar de gente, precisa aprender sobre comunicação, precisa aprender sobre vendas, precisa aprender sobre planejamento, sobre gestão de pessoas, sobre perfil comportamental, inteligência emocional. Então, hoje envolve muitas competências mais complexas para o ser humano, que são comportamentais, e muito menos competências técnicas. Então, as pessoas têm um pouco de receio de assumir esse cargo. E também porque hoje as pessoas estão vivendo um mundo mais fácil, né? Você pega assim, você quer comer, pede o iFood. Você quer sair, pede um Uber. Você quer assistir alguma coisa, liga a TV no Netflix. Então, hoje o mundo é muito mais simples. E ser líder não é simples. Ser líder é difícil, é uma nobreza. Então, a pessoa às vezes não quer passar por essas dores de cabeça. E às vezes quando ela assume e não está pronta ainda. Então, hoje, assim, as empresas elas precisam realmente de mais pessoas, e porque as pessoas não estão prontas. E não importa o nível, tá? Isso aí eu falo para você, é geral, em todas as camadas. E muitas empresas, assim, estão desesperadas porque ela não consegue crescer mais rápido por faltar liderança, ou ela está tendo que crescer e está tendo que pôr pessoas que não estão preparadas no cargo, e aí é um desafio de formação, mas a pessoa já está na cadeira. Aí o bicho pega para essa pessoa, o bicho pega para a empresa. Então, ó, fica um nicho legal para vocês se desenvolverem sempre aí, tá? Acho que um ponto bacana, assim, entenda como se diferenciar, porque hoje existem inúmeras empresas, inúmeras consultorias, inúmeros facilitadores, e dependendo do público que você for, digamos uma empresa de grande porte, ela está acostumada a ter treinamento com muita frequência, ela está acostumada a trabalhar com muita gente. Então, o que vai fazer você trabalhar mais vezes lá é você ter um diferencial. Então, entenda qual é o seu diferencial, se agarre nisso. Acho que a gente está passando várias coisas aqui das lives justamente para dar ferramentas da base, e veja o que faz mais sentido para você e se aprofunde nisso. Fique muito bom no que você escolher, que daí você vai conseguir ter um diferencial muito maior. Entenda um nicho, entenda como é que você pode agregar valor à experiência do participante, como que ele pode sair dali com algo a mais, um efeito uau. Então, acho que são pontos chaves que também, às vezes eu vou nos treinamentos, assim, cara, que tipo, o facilitador entregou uma folha sulfite pro cara, um monte de conteúdo, que talvez se ele tivesse um cuidado melhor, ele podia ter entregado uma apostila. Às vezes entrega uma apostila, poderia entregar uma apostila com capa dura. Às vezes entrega uma apostila com capa dura, poderia entregar uma caneta junto. Então, como que ele pode melhorar a experiência? Como é que ele pode fazer algo a mais para aquele momento? Pode sair daquele momento, digamos, a frase final que eu falei, eu posso, sei lá, fazer uma mensagem pequenininha, um entregável para a pessoa ali, que ela guarde aquilo, um brochezinho, alguma coisa que, assim... Marcar a sua participação, né? Marque sua experiência. Então, eu ainda vejo essa falha, que, cara, você perdeu a oportunidade, às vezes, de ficar para sempre na cabeça da pessoa ou por muito tempo. Então, são alguns pontos assim. Você, quando olha para cá, tem alguma visão, assim, de alguma dica legal que você acha para fazer um evento de sucesso aí, um evento de qualidade? Caramba, cara, pergunta complexa, hein? Uma coisa que você faz, fala, cara, eu faço isso e geralmente a galera curte bastante, ou isso dá muito certo, nossa, me preocupo muito com esse ponto quando eu tô conduzindo algo. Cara, eu vou retomar até esse exemplo
eu tava pensando agora, talvez não tenha nenhum entregável, cara. Comecei a refletir aqui alguma coisa assim sobre deixar algo para frente das pessoas. Me fez muito pensar isso que você trouxe. O Uhum. que eu geralmente vejo que funciona, né? É você terminar de fato a facilitação e até vou trazer aquele exemplo da finalização, né? Valorizar as pessoas pelo que elas passaram, né? Recapitular o que elas fizeram e elas entenderem como que isso aconteceu. Sim, Mas isso de formato padrão, né? sim. Agora, me ocorreu aqui um exemplo aqui de uma trilha específica para um cliente que a gente já trabalhou, é, em que o cliente ele precisava ter algo para ir compondo os seus encontros, suas facilitações, aliás, os seus encontros, seus workshops, para que as pessoas fossem participando, né? Então, a gente bolou um material em que a cada dia, a cada encontro presencial, a pessoa ia recebendo e ia compondo, no final ela construía algo maior. Então, Legal. pode ser, e aí você pode pensar isso para dentro do contexto que você está tratando, né? Qual que é o tema, né? O que a gente pode formar? Então, assim, eu acho que, cara, você começou a falar, me cutucou um pouco, assim, pensando o que eu, como facilitador, posso fazer para deixar um pouco dessa mensagem, dessa essência, fixar um pouco na mente das pessoas e não ir embora para sempre, né? Para que as pessoas lembrem, Boa. putz, o Eduardo, o Leandro foi a pessoa que, entregou isso, deixou aquilo, me é útil até hoje. Então, excelente reflexão, cara. Acho que é legal, assim, eu vejo isso, essa preocupação, querendo ou não, é aquela ideia, né? Isso aqui a gente está preocupado com a experiência do cliente, a experiência do usuário, né? E o sucesso do cliente. E hoje eu vejo até alguns mastermind que eu participo, que, cara, os caras estão investindo num volume de experiência assim, absurdo. Esses dias eu estava em um que eles pegaram uma frase que você fala e os caras mandaram fazer um quadro com a frase das pessoas, estilizado, daí no final você recebia a frase. Meu, aquilo lá marca, porque é uma coisa que você vai deixar em algum lugar. Esse dia eu estava vendo do Joel J lá, eles entregaram no grupo de Mastermind uma moeda ali para as pessoas, falando o trabalho devolve, que é bem dele. Então, cara, é um negócio que marca muito. Então, às vezes, pensar, de repente você está num evento bacana, e é aquilo, mas eu vou gastar dinheiro nisso. Gente, quem paga isso não é você, né? Quem vai pagar isso é você entender e colocar isso no valor que você está cobrando do seu cliente, mas ele não se preocupa com isso, ele se preocupa com o que você entrega. Daí você entrega um evento de qualidade, ele vai estar mais preparado a pagar a mais, né, investir a mais em você. E acho que isso fecha alguns pontos legais para a gente poder trabalhar em um evento aí. Se alguém tiver alguma dúvida, quer saber alguma coisa aqui, qualquer coisa, manda rapidinho para a gente no chat, a gente está indo para a nossa finalização aqui, eu também depois, né, nosso grupo, manda lá. E acho que o grande objetivo desse dia foi provocar nós aqui a olhar, como é que eu estou organizando minha agenda, né? E eu quis trazer isso de uma maneira muito prática, direta, simples e de forma que, independente de quem está começando ou não, tem algumas coisas que acho que dá para utilizar. Muito bom, excelente. Eduardo, enquanto a gente deixa aqui as pessoas aqui à vontade para fazer alguma pergunta, se elas tiverem alguma dúvida, eu vou aproveitar aqui para fazer um pequeno jabá, Vai né, lá. do núcleo, né, do núcleo de facilitação, do Faciliter, né? A gente tem um curso, né, sendo lançado em que são diversos tópicos e diversos temas muito próximos, né, a esse que a gente tem tratado para você se especializar, crescer, se desenvolver, né? Então, fiquem todos à vontade, aí fica o convite para acessar o site, entender um pouquinho como funciona. Vocês, os primeiros módulos, né, já possuem a gravação já feita, né, que nós já fizemos e tal, então você já consegue assistir um pouco tem uma degustação, assim, para ver se é algo que é do seu interesse, mas eu sou muito suspeito para falar que é um tema muito legal, são pontos super importantes e foi muito gostoso de construir. E seguindo aqui dúvidas, obviamente que eu vou ter muitas dúvidas, muitos questionamentos, porque eu tenho uma super curiosidade de saber como que outros facilitadores fazem diversas coisas que muitas vezes a gente acaba não trocando. E para isso que nós temos o núcleo e o grupo, né, lá no WhatsApp. Então, galera, entrem lá, tragam suas questões, tragam suas dúvidas, comentem, né, nessa comunidade. E a gente teve hoje aqui, né, vou fazer agora exatamente o que eu falei. Vou recapitular, né, os pontos que nós tivemos hoje. Né? Então, o Eduardo trouxe basicamente 3 pontos. Né? Primeiro,
como organizar um briefing com o cliente, né? Poxa, ou melhor, qual a importância do briefing desse planejamento, quanto de tempo você pode ganhar, quanto você pode se preparar até o ponto de saber qual é a sala que você vai estar, que espaço e tudo mais, né? Depois disso, sobre o desenvolvimento, né? Como que você desenvolve, como que você constrói, porcentagem de tempo, ser muito flexível, né? Foi uma coisa que ficou muito forte para mim também, do Eduardo, e dessa grande sacada, né? Pô, coloca as expectativas da galera ali, né? Vamos entender como é que tá, se precisar, vou mais para esse lado, vou para o outro, e finalizou aqui com umas dicas gerais aqui de boas práticas, e principalmente imprima algo, né, para as pessoas, né? Traga algo de valor para que elas possam lembrar de você depois. Então, assim, Eduardo, eu não sei você, mas esse papo aqui, 1 hora, é muito pouco. Muito, muito pouco. Eu queria ficar muito mais tempo aqui ouvindo e discutindo e trazendo exemplos. Quero agradecer demais a sua participação. Quero agradecer ao pessoal do chat aqui, o pessoal que está disponível aqui por 1 hora para conversar com a gente, trocar essa ideia, tá aqui prestigiando. A gente sabe que muita gente gostaria de estar assistindo isso aqui, mas infelizmente não pode. Mas essa live vai ficar aberta também, o vídeo vai estar lá para assistir depois e comentar e tudo mais. E é isso, Eduardo. Muito obrigado pela sua participação, cara. E gostaria de deixar aberto aí para uma mensagem final sua, algo que você gostaria de pontuar. Boa. Obrigado, Leandro, pelo convite, o Ricardo também. Cara, acho que, como você falou, né? Às vezes 1 hora é pouco, mas a ideia é a gente também poder trazer algo que dê um gostinho de, gente, vamos se conectar mais. Então, se conecta com a gente no Instagram, entra na comunidade do WhatsApp lá, acho que está tendo trocas muito boas, e não importa se você está começando, se você já é experiente, ou você fala, cara, nem sei o que é facilitação, entra lá, se você tem uma vontade ou já está nesse mundo, quanto mais a gente se unir, é melhor para o ecossistema, mais a gente entrega treinamento de qualidade, mais a gente entrega conteúdo de qualidade. Então, vem conversar com a gente lá, se tiver alguma coisa que você queira discutir também, né, pode acionar a gente lá, pode me acionar aí também nas redes sociais, né, tá o meu nome aí, Eduardo Granato, você vai encontrar lá Eduardo Rafael Granato, vou poder conversar um pouco mais com você também sobre esses pontos de entrega, de treinamentos em si. E a mensagem que eu quero deixar final aí para todos nós, acho que é 2 questões aí. Fale menos, pergunte mais. E lembra, conhecimento é poder desde que aplicado. Então, faça teu time, faça as pessoas criarem planos de ação. Faça elas assumirem compromissos quando você estiver entregando algo para elas. E feche alto. Excelente, excelente, show demais. Pessoal, muito obrigado. Nós vamos, então, cumprindo a nossa agenda pontual aqui, com 1 hora e 2 minutos de live. Desejo a todo mundo aí um bom final de noite e até a próxima, que quem sabe, né, a gente vai falar sobre team building, né? Não sei, vamos ver. Isso aí, muito bom. Valeu, galera. Tchau, tchau.